O Clube de Futebol Vasco da Gama continua a viver uma época de primeiras vezes. Após a conquista da primeira Taça de Honra e a primeira participação no Campeonato de Futebol dos Açores, o emblema vilafranquense tem agora a oportunidade de conquistar a primeira Taça de São Miguel do seu palmarés. Em conversa com a AFPD-TV, Basílio Almeida, técnico do Clube Vascaíno, fez uma antevisão à final de domingo. Mister, obrigado por ter aceito aqui esta pequena conversa. Antes de falar da final do próximo domingo, gostaria de falar um bocadinho do percurso do Vasco da Gama até esta final. Tem algumas deslocações difíceis nas eliminatórias anteriores, nomeadamente Furnas, Coval Formoso e Vitória do Pico da Pedra. Acha que por ter conseguido ultrapassar estas barreiras, esta final e esta presença na final é um prémio justo para o que o plantel fez nesta prova? Sim, sem dúvida. Eu já tive a oportunidade de dizer que o percurso que o Vasco da Gama fez neste trajeto da Taça de São Miguel, ao eliminar duas equipas fortes, extremamente competitivas, porque até, se não me engano, no início da época eram candidatos à subida de divisão no Campeonato de Ilha, portanto, e depois a prova em si também é uma prova que, tendo em conta que a final é sempre disputada, ou quase sempre aqui neste estádio, os jogadores gostam de chegar à final, e portanto, perante os adversários, a qualidade individual e coletiva, e tendo em conta que eram equipas que foram formadas para subir no Campeonato de Ilha, portanto as dificuldades eram acrescidas. E nós, ultrapassando o Val Formoso e o Pico da Pedra, até num jogo com a equipa até reduzida, até acabou por estar reduzida a 2 unidades, esse jogo também teve esse grau de dificuldade, portanto, perante os resultados e as exibições convincentes que nós fizemos, os jogadores nesse caso foram exemplares e conseguimos 2 vitórias muito importantes que nos permitiu o acesso a esta final, portanto é inteiramente merecida a chegada à final. Na final há encontro marcado com a equipa do Benfica Águia, que tem feito uma época muito positiva no Campeonato de São Miguel, são os atuais segundos classificados. Daquilo que analisou e daquilo que conhece da equipa, o que é que espera encontrar no próximo domingo? É sempre difícil porque os jogos de campeonato, eu já vi o Benfica Águia jogar alguns jogos, e os jogos de campeonato às vezes não é o reflexo daquilo que é esta competição. O Benfica Águia defrontou, embora o São Roque tenha tido um jogador expulso e esteja reduzido a 10 unidades, o Benfica Águia defrontou o São Roque e ganhou, portanto mostrou que também, por mérito próprio, até porque teve que fazer mais eliminatórias, por mérito próprio, está na final por mérito próprio, portanto eu espero realmente que, e sei, e pela experiência que eu tenho até pelo futebol, porque eu também quando jogava em campeonatos secundários e quando jogávamos para a Taça Portugal, o nosso estado de espírito era totalmente diferente, era muito mais competitivo e o querer chegar ou ultrapassar equipas da Primeira Liga, neste caso será uma equipa do Campeonato de Futebol dos Açores que o Benfica vai jogar, portanto, e só o facto também de se jogar a final e querer ganhar e ficar na história, portanto, isso traz muitas dificuldades, não tem nada a ver com o ser do campeonato inferior ou não, tem a ver que é uma equipa com qualidade, já o demonstrou, e que no próximo jogo, que é connosco, na final vai querer também ganhar e vai fazer tudo o que tiver ao alcance para fazer esse feito. Obviamente que nós também temos que fazer o nosso trabalho e impedir que, efetivamente, que eles têm não só o coletivo, mas também têm jogadores individualmente muito talentosos, que já deram provas no futebol dos Açores, por isso eu espero muitas dificuldades, não estou a olhar para a classificação e nem para o campeonato que eles disputam, mas sim pelo seu todo, e porque também tem um treinador muito jovem e que está a fazer um grande trabalho, portanto, tudo isso está reunido a condições também para o Benfica nos criar imensas dificuldades. Esta época do Clube de Futebol Vasco da Gama tem sido marcada por alguns altos e baixos. O clube conquistou a primeira taça de honra da sua história, participa pela primeira vez no Campeonato de Futebol dos Açores, mas acaba por não conseguir assegurar a manutenção e tem agora a oportunidade de conquistar a primeira taça de São Miguel do seu palmarés. Acha que esta final pode ser o melhor ponto final nesta época? Sim, o clube entrou em 3 provas, não é? Taça de honra, venceu o campeonato. Se fosse um campeonato normal, teria ficado acima dos 2 que se descem diretamente, portanto, tinha feito o campeonato normal, que era a manutenção. E agora, esta prova, que é a única que temos e estamos na final, portanto, também, obviamente que o clube tem esse objetivo, até porque o historial do clube diz que participou em muitas finais e não tinha ganho nenhuma, ganhou a primeira na Taça de Honra e, portanto, agora é dar continuidade ao trabalho que se tem feito, para também o clube e a direção
que há poucos anos está neste mandato, portanto, e penso que são em 4 ou 5 anos, se não tenho erro, este trabalho está feito, subir a divisão, taça de honra, o campeonato foi o que foi e agora a oportunidade que tem de efetivamente ganhar mais uma taça para ficar com o Palmeiras ainda muito mais avolumado. Portanto, relativamente ao campeonato, penso que não há demérito nenhum da nossa parte, tendo em conta que nós não descemos por culpa própria, descemos porque derivado ao sistema que está instalado, que é péssimo e obviamente que já ouvi falar em mérito e demérito. Se há equipa que não teve demérito, só fomos nós. Portanto, houve equipas que tiveram demérito e empurraram outras equipas que tiveram mérito, que nós, se fosse pelo campeonato avançado, nós tínhamos mantido divisão. Portanto, isso é algo que eu, depois da final, amanhã poderei falar, relativamente ao que é o mérito e o demérito. Há pessoas que estão muito confundidas com o mérito e o demérito. Chega ao Vasco da Gama já com a época a decorrer e mesmo assim conseguiu garantir o apuramento para a final. O que é que esta final representa, em primeiro lugar, para o plantel do Clube de Futebol Vasco da Gama e, em segundo lugar, para si, a nível pessoal? Para mim é muito bom, porque cheguei, a equipa estava em última, estava um bocadinho desmotivada, sentia-se ainda com muita coragem, não foi de todo difícil tentar unir o grupo e em prol dos objetivos. Conseguimos uma primeira taça que foi muito importante para a motivação, conseguimos sair do último lugar, neste caso, subimos mais alguma classificações. Obviamente, quando estás a um mês de acabar o campeonato e dizem que vão descer 4, não deixem 2, portanto, isso torna ainda o campeonato mais difícil, com poucas jornadas para o fim, saber que vão descer mais 2, portanto, isso obviamente que obrigava o Vasco da Gama a ter um campeonato, um resto de um campeonato exemplar, quase imaculado, o que era muito difícil, tentou-se, fez tudo o que estava ao nosso alcance, portanto, mas não se conseguiu. Para que agora, pessoalmente, como estava a dizer, para mim é muito bom, porque é sempre título que se pode ganhar, e para o clube, como já referi, já teve várias finais, já conseguiu uma taça pela primeira vez e agora seria bom a segunda taça. Já aqui referiu, o Vasco da Gama e o Benfica Águia atuam em patamares competitivos diferentes. O Vasco da Gama disputou o Campeonato de Futebol dos Açores e o Benfica Águia no Campeonato de São Miguel. Acha que essa diferença do patamar competitivo traz mais algumas responsabilidades ao Vasco da Gama nesta final? Não, eu acho que não traz mais responsabilidades. Isto é uma final, são 90 minutos. Nós também não estamos com a máxima força. O Benfica Águia também pode estar ali com alguns problemas, portanto, isso não tem nada a ver. Isso são jogadores que já se conhecem, são clubes que também já se conhecem, portanto, isso, se estivéssemos a falar com equipas de fora, estrangeiras, isso era diferente. Agora nós já sabemos como é que o Águia joga, o Águia já sabe, neste caso o Benfica Águia sabe como é que nós jogamos, nós sabemos como é que o Benfica Águia joga, portanto aqui vai depender muito do momento. É verdade que este campo é possível para jogar, mas também se torna-se extremamente difícil porque é relva, é um campo grande e pode criar aqui muitas dificuldades aos jogadores, porque podem estar a vir para aqui muito entusiasmados e depois isto são 90 minutos, são 90 minutos de uma relva no campo grande que pode até, a situação climatérica não está lá muito favorável, pode ainda tornar-se mais difícil, portanto acho que isto vai depender muito do momento em que qualquer equipa estiver no jogo. Falei aqui em força máxima, como é que está o plantel, além das baixas já confirmadas da última eliminatória, tem mais alguma indisponibilidade a relatar? Temos aí algumas situações que estamos a analisar, neste momento não posso dizer nada concretamente, porque o jogador, quando não quer jogar, inventa lesões, mas quando está lesionado e quer jogar, ele aguenta-se sempre. Portanto, isso é muito difícil neste momento estar a projetar alguma coisa ou estar a dizer de uma forma assertiva o que é que vai acontecer. Temos alguns problemas e espero que se possa resolver até o jogo. A final vai ser disputada no Estádio de São Miguel e espera-se no dia uma boa moldura humana de público a assistir. Acha que esse fator é mais um fator de pressão ou pode ser o contrário e ser um fator de motivação extra para os jogadores? Eu, quando jogava futebol, eu queria os estádios cheios, independentemente de jogar em casa ou fora. Isso, a minha que motivava mesmo era ter muita gente, porque era mais gente mais pessoas para eu poder mostrar o meu futebol e é que os estádios cheios que tem que jogar, não é que os estádios vazios, porque isso, quem entra num campo como este e vê as bancadas despidas, pronto, já é um fator de desinteresse. Eu acho que quanto mais pessoas tiverem, o Benfica Águia, por aquilo que eu me apercebi no jogo com o São Roque,
leva muita gente ao estádio, nós também conseguimos ter uma boa moldura humana, há sempre pessoas extra, clubes que têm a curiosidade de ver o jogo, portanto espero que encha, que é difícil, mas quanto mais pessoas tiverem, acho que isso tem que servir como motivação para os jogadores e não como pressão. Pressão, isso, quando começar o apito, acabou a pressão. E também é sabido que o Vasco da Gama vai disponibilizar transportes para que mais adeptos da Vila Franca possam se deslocar a Ponta Delgada e assistir ao jogo. Que mensagem, que apelo é que faz a todos os sócios, adeptos e simpatizantes do Clube de Futebol Vasco da Gama? Bom, isto é aproveitar, já que estão disponíveis autocarros, porque para quem joga e para treinadores e direção quer estar aqui, acho que os adeptos também devem aproveitar a festa e, portanto, era importante que os autocarros enchessem e que tivessem mais autocarros e mais pessoas de carro, a pé não, que é longe, mas quanto mais pessoas tiver, para mim e penso para os jogadores, quanto mais pessoas tiver, melhor para nós e que venham nos ajudar, porque é sempre importante o apoio deles para nos apoiar e ajudar, porque acaba por ser o 12º jogador que nos faz falta e quanto mais jogadores nós tivermos, melhor.